Vamos iniciar então o nosso encontro de estudos para o livro Céu e Inferno dessa noite. Hoje é dia 4 de dezembro de 2014, uma quinta-feira. São 20 horas e 1 minuto, 21 graus na cidade de Jaú. Estamos transmitindo este estudo diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizado na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Estamos estudando a última parte do livro Céu e Inferno, intitulado Expiações Terrestres. Esta última parte é do capítulo 8, na comunicação da Juliana Maria, a mendiga. Na segunda parte desta comunicação, ela é evocada em 10 de junho de 1864 na Sociedade de Paris. E esse espírito ditou a seguinte mensagem: Caro presidente, obrigada por quererdes admitir-me ao vosso centro. Previstes, sob o ponto de vista social, a superioridade das minhas antecedentes encarnações, pois se voltei à Terra com a prova de pobreza, foi para punir-me do vão orgulho com que repeli os pobres, os miseráveis. Assim passei pela pena de talião, fazendo-me a mais horrenda mendiga deste país. Mas ainda assim, como que para certificar-me da bondade de Deus, nem por todos fui repelida. E esse era todo o meu temor. Também foi sem queixumes que suportei a provação, pressentindo uma vida melhor, da qual não tornaria ao mundo do exílio e da calamidade. Que ventura a decidia em que a nossa alma rejuvenescida pode franquear a vida espiritual para ir rever os seres amados. Sim, porque também amei e considero-me feliz pelo encontro daqueles que me precederam. Obrigado a primeira letra de um nome, esse bom amigo que me facultou a expressão do reconhecimento. Sem a sua mediunidade, eu não lhe poderia provar, agradecida, que minha alma não se esquece das benéficas influências de um coração bondoso como o seu, recordando-lhe que procure progredir em sua divina crença, já que ele tem por missão regenerar as almas transviadas, que fique bem certo do meu auxílio. E eu posso retribuir-lhe, pelo cêntuplo, o que por mim fez, instruindo-o na senda que percorreis. Agradecei ao Senhor ou permitir que os bons espíritos vos orientem, a fim de animar-lhes o pobre nas suas mágoas e deter-lhes o rico no seu orgulho. Capacitai-vos de quanto é vergonhosa a repulsa para com os infelizes, servindo-vos o meu exemplo, a fim de evitar-lhes o retorno à terra na expiação das faltas que vos coloquem tão baixo, a ponto de ser socialmente considerada escória da sociedade. Assinado Juliana Maria. Transmitido a médium, esta comunicação, ele, por sua vez, obteve a que segue, e o que é, aliás, uma confirmação. Pergunta: Boa Juliana, uma vez que o vosso desejo auxiliar-me com os vossos conselhos, a fim de que me adiante em nossa santa doutrina, vinde comunicar-vos comigo, certa de que me esforçarei por aproveitar-vos os ensinamentos. Resposta: Lembra-te
da recomendação que vou fazer, e não te afaste dela nunca. Procura sempre ser caridoso na medida de tuas forças. Compreendes a caridade tal como deve ser praticada em todos os atos da vida. Não tenho necessidade, por conseguinte, de aconselhar-te uma coisa da qual pode tu mesmo ser o juiz. Todavia, dir-te-ei que sigas a voz da consciência, a qual jamais te enganará, desde que a consultes sinceramente. Não te iludas com as missões a cumprir. Pequenos e grandes, cada qual tem a sua missão. Penosa foi a minha, porém eu fazia jus a tal punição, em consequência das precedentes existências, como confessei ao bom presidente da sociedade, Matriz de Paris, que um dia vos há de congregar a todos. Esse dia vem menos longe do que supões, pois o Espiritismo caminha a passos largos, apesar de todos os óbices que se lhe antepõem. Segui, pois, sem temores, fervorosos adeptos. Segui que os vossos esforços serão coroados por outros tantos êxitos. Que vos importa o que de vós possam dizer? Colocai-vos acima da crítica irrisória, a qual recairá sobre os próprios adversários do Espiritismo. Há os orgulhosos, julgam-se fortes, pensando poder aniquilar-vos, mas, bons amigos, tranquilizai-vos, e não receeis enfrentá-los, porque são menos invencíveis do que porventura possais supor. Dentre eles, há muitos receosos de que a verdade lhes venha deslumbrar os olhos. Esperai que acabarão por vir auxiliar a coroação da obra. Juliana Maria, assinado. Comentário de Kardec. Aqui está um fato repleto de ensinamento. Quem se dignar meditar sobre estas três comunicações, nelas encontrará condensados todos os grandes princípios do Espiritismo. Logo na primeira comunicação, o Espírito manifesta a sua superioridade pela linguagem, como gênio benfazejo, e como que metamorfoseada, esta mulher radiante vem proteger aqueles mesmos que a desprezaram sobre os andrajos da miséria. É a aplicação destas máximas evangélicas. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão exaltados. Felizes os humildes, felizes os aflitos, porque serão consolados. Não desprezeis os pequenos, porque aqueles que vos parece pequeno neste mundo, pode ser bem maior do que julgais. Mais uma comunicação intitulada Max, o Mendigo. Em 1850, numa vila da Baviera, morreu um velho quase centenário, conhecida por Pai Max. Por não possuir família, ninguém lhe determinava a origem. Havia cerca de meio século que se invalidara para ganhar a vida, sem outro recurso, além da mendicidade que lhe dissimulara, procurando vender, pelas herdades e castelos, almanaques e outras miudezas. Deram-lhe a alcunha de Conde Max, e as crianças chamavam somente pelo título, circunstância esta que o fazia rir sem agastamento. Por que esse título? Ninguém saberia dizê-lo. O hábito o sancionara. Talvez tivesse provindo da sua fisionomia, de suas maneiras, cuja distinção fazia contraste com a miserabilidade dos andrajos. Muitos anos depois da morte, Max apareceu em sonho à filha do proprietário de um castelo, em cuja estrebaria era outrora hospedado, porque não possuía domicílio próprio. Nessa aparição, disse ele:
agradeço o terdes vos lembrado do pobre Max nas vossas preces, porque o Senhor as ouviu. Alma caritativa, que vos interessastes pelo pobre mendigo, já que quereis saber quem sou, vou satisfazer-vos, ministrando ao mesmo tempo e a todos um grande ensinamento. Há cerca de século e meio, era eu um dos mais ricos e poderosos senhores desta região, porém orgulhoso da minha nobreza. A fortuna imensa, além de só me servir aos prazeres, mal chegava para o jogo, para a libertinagem, para as orgias, que eram a minha única preocupação na vida. Quanto aos vassalos, porque os julgasse animais de trabalho, destinados a servir-me, eram espezinhados e oprimidos, a fim de que provessem às minhas dissipações. Surdo aos queixumes deles, como em regra também o era com todos os infelizes, julgava eu que eles ainda se deveriam ter por honrados em satisfazer-me aos caprichos. Morri cedo, exausto pelos excessos, mas sem ter realmente experimentado qualquer desgraça real. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, a ponto de passar por um dos seres mais ditosos do mundo. Tive funerais suntuosos e os boêmios lamentavam a perda do ricaço. Mas a verdade é que, sobre o meu túmulo, nenhuma lágrima se derramou, nenhuma prece por mim se fez a Deus de coração, enquanto minha memória era amaldiçoada por todos aqueles para cuja miséria contribuíram. Ah, como é terrível a maldição daqueles que prejudicamos! Pois essa maldição não deixou de ressoar aos ouvidos durante longos anos que me pareceram uma eternidade. Depois, por morte de cada uma das vítimas, era um novo espectro ameaçador ou sarcástico erguido diante de mim, a perseguir-me sem tréguas, sem que eu pudesse encontrar um vão lugar onde me furtasse às suas vistas, nem um olhar amigo. Os antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiam, parecendo dizer-me desdenhosos: tu não podes mais custear os nossos prazeres. Oh, então, quanto daria eu por um instante de repouso, por um copo d'água, para saciar a sede ardente que me devorava? Entretanto, eu nada mais possuía, e todo o ouro a jorros derramado sobre a terra não produzia uma só bênção, uma só que fosse. Ouviste, minha filha? Cansado por fim, oprimido como viajor que não lobriga o termo da jornada, exclamei: meu Deus, tende compaixão de mim. Quando terminará esta situação horrível? Então uma voz, primeira que ouvi, depois de haver deixado a terra, disse: quando quiseres. Que será preciso fazer, grande Deus? Repliquei. Dizei-o que a tudo me sujeitarei. É preciso arrependimento, é preciso te humilhares perante os mesmos a quem humilhastes. Pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Humilhei-me, pedi aos meus vassalos e servidores que ali estavam diante de mim, e cujos semblantes, pouco a pouco mais benévolos, acabaram por desaparecer. Isso foi para mim como que uma nova vida. O desespero deu lugar à esperança, enquanto eu agradecia a Deus com todas as forças
de minha alma. A voz acrescentou: príncipe, ao que respondi: não há aqui outro príncipe, senão Deus, o Deus onipotente, que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei. E se tal for da vossa vontade, fazei-me servo dos meus servos. Alguns anos depois, reencarnei numa família de burgueses pobres. Ainda criança, perdi meus pais e fiquei só no mundo, desamparado. Ganhei a vida como pude, ora como operário, ora como trabalhador de campo, mas sempre honestamente, porque já cria em Deus. Aos 40 anos, fiquei inteiramente paralítico, sendo-me preciso, daí por diante, mendigar por mais de 50 anos, por essas mesmas terras de que fora o absoluto Senhor. Nas herdades que me haviam pertencido, recebia uma migalha de pão, feliz quando por abrigo me davam a coberta de uma estrebaria. Ainda por uma acerba ironia do destino, apelidaram-me Senhor Conde. Durante o sono, aprazia-me percorrer por esses mesmos castelos onde reinei despoticamente, revendo-me no Fausto da minha antiga fortuna. Ao despertar, sentia das visões uma impressão de amargura e tristeza, mas nunca uma só queixa se me escapou dos lábios. E, quando a Deus aprouve chamar-me, exaltei a sua glória por me haver sustentado com firmeza e resignação numa prova tão penosa, da qual hoje recebo a recompensa. Quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo por terdes orado por mim. Para este fato, pedimos a atenção de todos quanto pretendem que, sem a perspectiva das penas eternas, os homens deixariam de ter um freio às suas paixões. Um castigo como este do pai Max será porventura menos profícuo do que essas penas sem fim, nas quais hoje ninguém acredita? Outro título: História de um criado. Servindo a uma família de alta posição, era um moço cujos traços fisionômicos, cujo ar inteligente, surpreendiam por sua distinção. Em suas maneiras, nada havia de rústico ou plebeu. E, ao mesmo tempo que diligenciava bem servir aos patrões, estava longe de ostentar quaisquer servilismos, aliás, muito próprios das pessoas que conhecêramos, e porque não ouvíssemos, perguntamos se o haviam despedido. Disseram-nos que tinha ido passar alguns dias na sua terra natal e que lá falecera. Disseram-nos mais que muito lamentavam a perda de tão excelente moço, possuidor de sentimento assaz elevados para a sua posição. Acrescentaram que ele era muito delicado, dando provas de grande afeição. Mais tarde veio-nos a ideia de evocar esse rapaz, e eis o que nos disse ele. Numa penúltima encarnação, havia eu nascido de muito boa família, como se diz na terra, mas cujos bens estavam arruinados pelas prodigalidades do meu pai. Órfão, muito criança, um amigo deste recolheu-me e mandou-me educar excelentemente como um filho. Educação essa que me suscitou uma leve vaidade. Meu protetor de então é hoje o Senhor G, a serviço do qual me conhecestes. É que eu quis expiar o orgulho na última existência sob a condição de criado,
provando ao mesmo tempo a dedicação devida ao meu benfeitor. Cheguei mesmo a salvar-lhe a vida sem que ele o soubesse. Isso constituiu também uma provação da qual saí vitorioso e bastante confortado, para não me deixar corromper num meio vicioso. Conservando-me impoluto a despeito dos maus exemplos, agradeço a Deus a recompensa na felicidade que hoje gozo. Pergunta: em que circunstâncias salvastes a vida do Sr. G? Resposta: evitando que fosse esmagado por uma grande árvore enquanto passeava a cavalo. Eu, que o seguia, só percebi a iminência do perigo e, com um grito lacinante, fiz-o voltar rápido, enquanto o tronco se abatia. O Sr. G, a quem referimos o fato, dele se lembrou perfeitamente. Pergunta: por que desencarnaste tão jovem? Resposta: porque Deus julgou suficiente a prova. Pergunta: como pudestes aproveitar essa aprovação quando não tinhas noção da sua causa anterior? Resposta: na humildade da minha condição, ainda me restava um instinto daquele orgulho. Fui feliz por tê-la conseguido domar, tornando proveitosa a aprovação que, a não ser assim, eu teria de começar. Nos seus momentos de liberdade, o meu espírito se lembrava do que fora e, ao despertar, lhe invadia um desejo intuitivo de resistir às más tendências. Tive mais mérito lutando assim do que se tivesse a lembrança do passado. Com essa lembrança, o orgulho de outros tempos se teria exaltado, perturbando-me, ao passo que, deste modo, apenas tive que combater as influências nocivas da minha nova condição. Pergunta: de que serviu teres recebido uma brilhante educação, uma vez que na última encarnação não vos era possível lembrar os acontecimentos adquiridos, os conhecimentos adquiridos? Resposta: tais conhecimentos, dada a minha ulterior condição, seriam supérfluos. Por isso, ficaram no estado latente para que hoje eu os reencontrasse. Mas aqueles conhecimentos não me foram de todo inúteis, uma vez que, desenvolvendo-me a inteligência, me incutiram predileção instintiva pelas coisas elevadas e repugnância pelos baixos e ignóbeis exemplos que tinha à vista. Sem aquela educação, eu não passaria de um criado. Pergunta: a abnegação dos criados para com os patrões terá por ascendente o fato de relações anteriores? Resposta: sem dúvida, e ao menos é esse o caso comum. Às vezes, esses criados são membros da mesma família, ou, como no meu caso, escravos da gratidão, e que procuram saldar uma dívida, ao mesmo tempo concorrendo para que progridam por sua dedicação. Vós não compreendeis todos os efeitos da simpatia que a anterioridade de relações produz aí no mundo. A morte, em absoluto, não interrompe essas relações, porque podem perpetuar-se por séculos e séculos. Pergunta: por que são hoje tão raros esses exemplos de dedicação? Resposta: acusai a feição egoísta e orgulhosa do vosso século, agravada ainda pela incredulidade das ideias materialistas. A verdadeira fé antepõe-se presentemente à cobiça, à avidez do ganho, em detrimento da abnegação.
induzindo os homens à verdade, o Espiritismo fará reviver igualmente as virtudes esquecidas. Comentário de Kardec. Nada melhor do que este exemplo para evidenciar o benefício do esquecimento em relação às existências anteriores. Se G tivesse ciência do que havia dito o seu criado, ficaria para com ele numa posição embaraçosa, no que nem o conservaria como criado, obstando, por conseguinte, a uma aprovação proveitosa para ambos. Uma nova comunicação. Antônio B., enterrado vivo, pena de Italião. Antônio B., escritor de estimadíssimo merecimento, que exercera com distinção a integridade muitos cargos públicos na Lombardia, pelo ano de 1850, caiu aparentemente morto de um ataque apoplético. Tá? Aqui está apoplético, que é semelhante. É semelhante. É. Como algumas vezes sucedeu em casos dessa natureza, a sua morte foi considerada real, concorrendo ainda mais para o engano os vestígios da decomposição assinalados no corpo. 15 dias depois do enterro, uma circunstância fortuita determinou a exumação a pedido da família. Tratava-se de um medalhão por acaso esquecido no caixão, qual não foi, porém, o espanto dos assistentes quando, ao abrir este, notaram que o corpo havia mudado de posição, voltando-se de bruços e, coisa horrível, que uma das mãos havia sido comida em parte pelo defunto. Ficou então patente que o infeliz Antônio B. fora enterrado vivo e deveria ter sucumbido de desespero e por fome. Evocado na Sociedade de Paris em agosto de 1861, a pedido de parentes, deu as seguintes explicações. Evocação. Resposta: que quereis? Segunda pergunta. A pedido de um vosso parente, nós vos evocamos com prazer e seremos felizes se quiserdes responder-nos. Resposta: sim, desejo fazê-lo. Terceira pergunta. Lembrai-vos dos incidentes da vossa morte? Resposta A. Certamente que me lembro, mas por que avivar essa lembrança do castigo? Quarto. Efetivamente foste enterrado por descuido? Resposta: sim, deveria ser, visto revestir-se a morte aparente de todos os característicos da morte real, eu estava quase exângue. Tem um rodapé de número 64, que diz o seguinte: privado de circulação de sangue, descoloração da pele, privação do sangue. Não se deve, porém, imputar a ninguém um acontecimento que me estava reservado desde que nasci. Pergunta de número 5. Incomodam-vos essas perguntas? Será mistério de darmos fim? Resposta: não, podeis continuar. Pergunta de número 6. Por que deixastes a reputação de um homem de bem? Esperamos que fosseis felizes. Resposta: eu vos agradeço, porque sei que haveis de interceder por mim. Vou fazer o possível para vos responder e, se não o puder fazer, o fará um dos vossos guias por mim. Pergunta de número 7. Podeis descrever-nos as vossas sensações daquele momento? Resposta: que dolorosa provação sentir-me encerrado entre 4 tábuas, tolhido, absolutamente tolhido. Gritar, impossível. A voz, por falta de ar, não tinha eco. Ah, que tortura a do infeliz que em vão se esforça
para respirar num ambiente limitado. Eu era como um condenado à boca de um forno, abstração feita do calor. A ninguém deseja um fim rematado por semelhantes torturas. Não, não desejo a ninguém um fim assim. Ó cruel punição de cruel e feroz existência. Não saberia dizer no que então pensava. Apenas revendo o passado, vagamente entrevia o futuro. Oitava pergunta. Dissestes cruel punição de feroz existência. Como se pode conciliar esta afirmativa com a vossa reputação elevada? Resposta: que vale uma existência diante da eternidade? Certamente procurei ser honesto e bom na minha última encarnação, mas eu aceitara um tal epílogo previamente, isto é, antes de encarnar. Por que interrogar-me sobre esse passado doloroso que só eu e os bons espíritos enviados do Senhor conhecíamos? Mas visto que assim é preciso, vir-vos-ei que, numa existência anterior, eu enterrara viva uma mulher, a minha mulher, e por sinal que não fosse. A pena de talião devia ser-me aplicada, olho por olho, dente por dente. Pergunta de número 9. Agradecemos essas respostas e pedimos a Deus nos perdoe o passado, em atenção ao mérito da vossa última encarnação. Resposta: voltarei mais tarde, mas não obstante, o Espírito de Erasto completará esta minha comunicação. Instruções do guia do médium. Por essa comunicação podeis inferir a correlatividade e dependência imediata das vossas existências entre si. As tribulações, as vicissitudes, as dificuldades, as dores humanas são sempre as consequências de uma vida anterior, culposa ou mal aproveitada. Devo, todavia, dizer-vos que desfechos como este de Antônio B. são raros, visto como assim terminou uma existência correta, por tê-lo solicitado ele próprio, com o objetivo de abreviar a sua erraticidade e atingir mais rápido as esferas superiores. Efetivamente, depois de um período de perturbação e sofrimento moral inerente à expiação do hediondo crime, ser-lhe-á perdoado este, e ele se alçará ao mundo melhor, onde o espera a vítima, que há muito lhe perdoou. Aproveitai este exemplo cruel, queridos espíritos, a fim de suportares com paciência os sofrimentos morais e físicos, todas as pequenas misérias da terra. Pergunta: que proveito pode a humanidade oferir de semelhantes punições? Resposta: as penas não existem para desenvolver a humanidade, porém para a punição daqueles que erram. De fato, a humanidade não pode ter interesse algum no sofrimento de um de seus membros. Neste caso, a punição foi apropriada à falta. Por que há loucos, idiotas, paralíticos? Por que morrem esses queimados, enquanto aqueles padecem as torturas de longa agonia entre a vida e a morte? Crede-me, respeitai a soberana vontade e não procureis sondar a razão dos decretos da providência. Deus é justo e só faz o bem. Assinado Erasto. Acrescenta Kardec o seguinte: esse fato não encerra ensinamento terrível. A justiça de Deus, às vezes tardia, nem por isso deixa de atingir o culpado, prosseguindo em seu aviso. É altamente moralizador o saber-se que, se grandes culpados acabam pacificamente na abundância de bens terrenos, nem por isso deixará de soar cedo ou tarde para eles a hora da expiação. Pelas tais, são compreensíveis
não só por estarem mais ou menos ao alcance das nossas vistas, mas também por serem lógicas. Cremos porque a razão admite. Uma existência honrosa não exclui, portanto, as provações da vida, que são escolhidas e aceitas como complemento de expiação. O restante do pagamento de uma dívida saldada antes de receber o preço do progresso realizado. Considerando quanto nos séculos passados eram frequentes, mesmo nas classes mais elevadas e esclarecidas, os atos de barbárie que hoje repugnam, quantos assassínios cometidos naqueles tempos de menosprezo pela vida de outrem, esmagado ou fraco pelos poderosos, sem escrúpulo, então compreendemos que muitos dos nossos contemporâneos tendem a expungir máculas passadas e tampouco nos admiraremos do número considerável de pessoas que sucumbem vitimadas por acidentes isolados ou por catástrofes coletivas. O despotismo, o fanatismo, a ignorância, os preconceitos na Idade Média e dos séculos que se seguiram legaram às gerações futuras uma dívida enorme que ainda não está saldada. Muitas desgraças nos parecem imerecidas, porque somente hoje apenas vemos o presente. Uma outra comunicação, intitulada Letio. Esse industrial, que residiu nos arredores de Paris, morreu em abril de 1864, de modo horroroso, incendiando-se uma caldeira de verniz fervente. Foi num abrir e fechar de olhos que o seu corpo se cobriu de matéria candente, pelo que logo compreendeu ele que estava perdido. Achando-se na oficina apenas com um rapaz aprendiz, ainda teve ânimo para dirigir-se ao seu domicílio à distância de mais de 300 metros. Quando lhe puderam prestar os primeiros socorros, já as carnes dilaceradas caíam aos pedaços, desnudos os ossos de uma parte do corpo e da face. Ainda assim, sobreviveu 12 horas a cruciantes sofrimentos, mas conservando toda a presença de espírito até o último momento, predispondo os seus negócios com perfeita lucidez. E toda a cruel agonia não lhe ouviram um só gemido, um só queixume, e morreu orando a Deus. Era um homem honradíssimo, de caráter meigo e afetuoso, amado, prezado de todos os que o conheciam. Também acatara com entusiasmo, porém pouco refletidamente, as ideias espíritas. E assim foi que, médium, não lhe faltaram inúmeras mistificações, as quais, seja dito, em nada lhe abalaram a crença. Em certos casos, a confiança que os espíritos lhe diziam ia até a ingenuidade. Evocado na Sociedade de Paris, a 29 de abril de 1864, poucos dias após a morte, e ainda sob a impressão da cena horrível que o vitimou, deu a seguinte comunicação: profunda tristeza me acabrunha. Aterrado ainda pela minha trágica morte, julgo-me sob os ferros de um algoz. Quanto sofri, ó, quanto sofri! Estou trêmulo, como que sentindo o cheiro nauseante de carnes queimadas. Agonia de 12 horas, essa que padeceste, ó Espírito culpado. Mas ele a sofreu sem murmurações, e por isso vai receber de Deus o seu perdão.
esposa muito amada, não chore, que em breve essas dores se acalmarão. Eu não mais sofro, na realidade. Auxilia-me muito a noção do Espiritismo, e agora vejo que, sem essa consoladora crença, teria permanecido no delírio da morte horrível que padeci. Há, porém, um espírito consolador que não me deixa, desde que exalei o último suspiro. Eu ainda falava e já o tinha ao meu lado, a meu lado. Parecia-me ser um reflexo das minhas dores a produzir em mim vertigens que me fizessem ver fantasmas. Mas não, era o meu anjo de guarda, que silencioso e mudamente me consolava pelo coração. Logo que me despedi da terra, disse-me ele: vem, meu filho, torna a ver o dia. Então respirei mais livremente, julgando-me livre de medonho pesadelo. Perguntei pela esposa e ele me disse: estão todos na terra, e tu, filho, está entre nós. Eu procurava o lar, onde sempre em companhia do anjo, vi todos banhados de pranto. A tristeza e o luto haviam invadido aquela habitação, outrora pacífica. Não pude, por mais tempo, tolerar o espetáculo, e comovidíssimo disse ao meu guia: ó, meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, respondeu, e procuremos repouso. Daí para cá, tenho sofrido menos, e se não tivesse visto inconsoláveis a esposa e os filhos, e tristes os amigos, seria quase feliz. O meu bom guia fez-me ver a causa da morte horrível que tive, e eu, a fim de vos instruir, vou contá-la para vós. Vai para 2 séculos, mandei queimar uma rapariga inocente, como se pode ser na sua idade, 12 a 14 anos. Qual a acusação que lhe pesava? A cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical. Eu era então italiano e juiz inquisidor. Como os algozes não ousassem tocar o corpo da pobre criança, fui eu mesmo o juiz e o carrasco. Ó, quanto és grande, justiça divina! A ti submetido, prometi a mim mesmo não vacilar no dia do combate, e ainda bem que tive força para manter o compromisso. Não murmurei, e vós me perdoastes, ó Deus. Quando, porém, se me apagará da memória a lembrança da pobre vítima inocente, essa lembrança é que me faz sofrer. É mistério, portanto, que ela me perdoe. Ó vós, adeptos da nova doutrina, que frequentemente dizeis não poder evitar os males pela ignorância do passado. Ó irmãos meus, bendizei antes o Pai, porque se essa lembrança vos acompanhasse à terra, não mais haveria aí repouso em vossos corações. Como podereis, vós, constantemente assediados pela vergonha, pelo remorso, fruir um só momento de paz? O esquecimento aí é um benefício, porque a lembrança aqui é uma tortura. Mais alguns dias, e como recompensa à resignação com que suportei as minhas dores, Deus me concederá o esquecimento da falta. Eis a promessa que acaba de fazer-me o meu bom anjo. Comentário de Kardec. O caráter do Senhor Letil, na última encarnação, prova quanto o seu espírito se aperfeiçoou. A conduta que teve seria o resultado do arrependimento, como das boas resoluções previamente tomadas, mas isso por si só não bastava. Era preciso coroar essas resoluções com uma grande expiação. Era mistério que suportasse
como homem, o suplício a outrem infligido, e mais ainda, a resignação que, felizmente, não o abandonou nessa terrível contingência. Naturalmente, o conhecimento do Espiritismo contribuiu grandemente para sustentar-lhe a fé, coragem oriunda da esperança de um futuro. Ciente de que as dores físicas são provas e expiações, submeteu-se a elas resignado, dizendo: Deus é justo, logo é porque as mereci. Mais uma comunicação intitulada Um Sábio Ambicioso. Posto nunca tivesse provado as cruciantes angústias da miséria, a senhora B. de Bordeaux teve uma vida de martírios físicos em consequência de incontável série de moléstias mais ou menos graves, a partir da idade de 5 meses. Vivendo 70 anos, quase que anualmente batia às portas do túmulo. 3 vezes envenenada pela terapêutica de uma ciência experimental e duvidosa, em ensaios feitos no seu organismo e temperamento, arruinada ao demais pelos remédios, tanto quanto pela doença, assim viveu entregue a sofrimentos intoleráveis que nada podia atenuar. Uma sua filha, espírita cristã e médium, pediu sempre a Deus que lhe suavizasse as cruéis provações. Foi, porém, aconselhada pelo seu guia a pedir simplesmente a fortaleza, a calma, a resignação para as suportar, fazendo acompanhar esse conselho das seguintes instruções: nessa vida, tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Suportai, portanto, com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas vos possam figurar. Imaginai o trabalhador que, amortecidos os membros pela fadiga, prossegue no trabalho, porque tem diante de si a dourada espiga, onde tantos frutos da sua outros tantos frutos da sua perseverança. Assim, o destino do infeliz que sofre neste mundo, a aspiração da felicidade que deve constituir-se em fruto de sua paciência, o tornará resistente às dores efêmeras da humanidade. Eis o que se dá com tua mãe. Cada uma das suas dores, acolhidas como expiatória, corresponde à extinção de uma nódoa do passado. E quanto mais cedo as nódoas todas se extinguirem, tanto mais breve ela será feliz. A falta de resignação esteriliza o sofrimento, que, por isso mesmo, terá de ser recomeçado. Convém-lhe, pois, a coragem e a resignação. E o que se faz preciso é pedir a Deus e aos bons espíritos que lhe concedam. Tua mãe foi outrora um bom médico, vivendo no meio em que fácil se lhe tornava o bem-estar, e no qual não lhe faltaram dons nem homenagens. Sem ser filântropo e, por conseguinte, sem visar o alívio dos seus irmãos, mas cioso de glória e fortuna, quis atingir o apogeu da ciência para aumentar a reputação e a clientela. E na consecução desse propósito, não havia consideração que o detivesse.
porque previa um estudo nas convulsões que investigava, sua mãe era martirizada nos leitos de sofrimento, enquanto o filho se submetia a experiências que deveriam explicar os tantos fenômenos. Aos velhos, abreviava os dias e aos homens vigorosos, enfraquecia com ensaios tendentes a comprovar a ação desse ou daquele medicamento. Todas as experiências eram tentadas sem que o infeliz paciente dela soubesse ou sequer desconfiasse. A satisfação da cupidez e do orgulho, a sede de ouro e de renome, foram os móveis da sua conduta. Foram precisos séculos de provações terríveis para domar esse espírito ambicioso e cheio de orgulho, até que o arrependimento iniciasse a obra de regeneração. Agora termina a reparação, visto como as provas dessa última encarnação podem dizer-se suaves relativamente àquelas que já suportou. Coragem, pois, porque se o castigo foi longo e cruel, grande será a recompensa, a resignação, a paciência, a humildade. Coragem, todos vós que sofreis. Considerai a brevidade da existência material. Pensai nas alegrias eternas. Invocai a esperança, a dedicada amiga dos sofredores. A fé, sua irmã, que vos mostra o céu, onde com aquela podeis penetrar antecipadamente. Atraí também a vós esses amigos que o Senhor vos faculta, amigos que vos cercam, que vos sustentam e amam, e cuja solicitude constante vos reconduz para junto daquele a quem haveis ofendido, transgredindo as suas leis. Explicação de Kardec. Depois de haver desencarnado, a senhora B veio dar, tanto por intermédio de sua filha, como na Sociedade de Paris, muitas comunicações nas quais refletem a realidade, as qualidades mais elevadas e se confirmam os seus antecedentes. Acho que dá para a gente ler mais essa aí. Vamos lá. Carlos de Saint-G. Ele havia sido, na sua última encarnação, um idiota. Sociedade de Paris, 1860. Era um rapaz de 13 anos, ainda encarnado, cujas faculdades intelectuais eram nulas, a ponto de não reconhecer os próprios pais, mal podendo tomar por si mesmo o alimento. Dava-se nele a completa suspensão de desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Primeira pergunta, dirigida a São Luís. Podemos evocar o espírito desse menino? Resposta, sim. É como se o fizesseis ao de um desencarnado. Segundo, ele estava encarnado. Mas ele fala isso aqui no começo. Foi o que ele relatou no começo. Pergunta de número 2. Essa resposta faz-nos supor que a evocação se pode fazer a qualquer hora? Resposta, sim, visto como presa do corpo por laços materiais que não espirituais. Sua alma pode desligar-se a qualquer hora. Evocação a Carlos. Resposta, sou um pobre menino preso à terra por um pé, como se passarinho fosse. Quarta pergunta. Presentemente, isto é, como espírito, tendes consciência da vossa nulidade neste mundo? Resposta, de certo que sinto o cativeiro. Quinta pergunta. Quando o corpo adormece e o vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas como se estivesseis em estado normal? Resposta, quando o corpo infeliz repousa, fico um pouco mais livre para alcançar ao céu a que aspiro. Sexta pergunta, experimentais no estado espiritual qualquer sensação dolorosa
oriunda do vosso estado corpóreo? Resposta: sim, por isso que é uma punição. Sétima pergunta: lembrai-vos da precedente encarnação? Resposta: sim. Desculpe, sim. E ela é a causa do meu exílio de hoje. Oitava pergunta: que existência era essa? Resposta: a de um jovem libertino no reinado de Henrique III. Nona pergunta: dizeis ser uma punição a vossa condição atual. Acaso não a escolheste? Resposta: não. Décima pergunta: como pode vossa existência atual servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade em que vos achais? Resposta: para mim não há nulidade, pois foi Deus quem me impôs esta contingência. 11ª pergunta: podeis prever o tempo de duração da existência atual? Resposta: não, porém, mais ano, menos ano, reentrarei na minha pátria. 12ª pergunta: que fizestes durante o tempo que mediou entre a vossa última desencarnação e a encarnação atual? Resposta: Deus encarcerou-me. Logo, era eu um espírito leviano. 13ª. Tendes, quando acordado, a consciência do que se passa apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Resposta: vejo e ouço, mas meu corpo nada vê nem percebe. 14ª pergunta: poderemos fazer alguma coisa de proveitoso por vós? Resposta: nada. 15ª pergunta, dirigida a São Luís: trata-se de um espírito encarnado. As preces têm a mesma eficácia que para os desencarnados? Resposta: as preces, além de serem úteis, agradam a Deus. Neste caso, deste espírito, elas de nada lhe servem imediatamente, porém mais tarde Deus as levará em conta. Uma explicação de Kardec: essa evocação ratifica o que sempre se disse dos idiotas. A nulidade moral não importa a nulidade do espírito, que, com exceção dos órgãos, goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. É, pois, o caso de um homem vigoroso que fosse momentaneamente manietado. Essa encarnação foi imposta a ele, então? É o que ele falou, não é o que ele respondeu, né? Por que será? Por que será, você perguntou? Ele explicou. Ele foi uma pessoa leviana. Aqui, ó. Tá aqui, ó. De um jovem libertino no reinado de Henrique III. Libertino é aquele cara que só gosta da vida. Orgia, noitada, balada. Esse é o libertino. Não, nem todos aqueles que falam que vão em balada são libertinos. Balada hoje em dia é uma força de expressão, né? Mas que é problema é. Eu acho que na próxima a gente acaba o livro, viu? Viu, Ju? E vai fica no YouTube, gravado lá. É só entrar na nossa página e clicar no playlist lá, dá para ver, tá? Tem um íconezinho do lado esquerdo. Eu acho que mais uma acaba sim. Que a próxima a gente acaba. Vamos anotar aqui: instrução de um espírito acerca de idiotas e loucos, dada na Sociedade de Paris. Vamos colocar aqui dia 4/12/2014, para a gente tomar na próxima aula. Então, eu não sei como é que você está de falta, Ju, mas eu acho que você não tem falta suficiente para te prejudicar o curso.
Deixa eu ver aqui. Não, Ju, tá bem de... Tá bem de... Você teve 1, 2, 3, 4 faltas durante o curso todo. Tá. Você está bem de falta, não, acho que não tem, não, 5, desculpe. 5. 5 faltas no curso todo. Convém você fazer o resumo dessa última aula. Convém. Dá uma assistidinha, faz o resuminho, deixa na secretaria ou entrega para mim diretamente e a gente considera a presença. Tá bom? Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário a respeito do que a gente acabou de ler? Então, vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo, guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos humildemente nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, harmonia, misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para estudarmos as questões propostas nesta noite. Queremos pedir, Senhor, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida e honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos desta noite, nós o declaramos encerrado.